Há um tipo de conhecimento no Vale Sombrio que é mais perigoso do que a ignorância. Aquele que se recusa a ser falado. A biblioteca gótica de São Cipriano, isolada e quase esquecida, era o repositório desses segredos. Seus corredores cheiravam a papel velho e silêncio. Um silêncio que não era ausência de som, mas sim uma pressão. Foi esse silêncio opressor que atraiu Elias. Ele se candidatou à vaga de arquivista com uma obsessão silenciosa por descobrir o que a história oficial tentava esconder. Sua aparência já carregava o peso dessa busca. Magro, com roupas sempre um pouco largas, como se tentasse desaparecer na paisagem, e um olhar permanentemente perturbado. Antes de virarmos a primeira página desta história, peço que você se inscreva e deixe seu like, garantindo que as histórias do Vale Sombrio jamais sejam silenciadas. Bem-vindo, você está no Vale Sombrio. O trabalho de Elias era catalogar e preservar. A maioria dos livros era inócua, cheia de poeira e tratados esquecidos. Mas havia uma seção trancada na ala mais fria, conhecida apenas como o Círculo Mudo. Elias, levado por sua obsessão, conseguiu acesso à sala. Lá, em prateleiras de ferro negro, repousavam livros encadernados, em couro seco, sem títulos ou autores. Eram os tomos silenciosos. Não eram proibidos por conterem magia negra ou rituais, mas sim por conterem nada. Suas páginas eram repletas de textos incompreensíveis, desenhos geométricos e, às vezes, apenas linhas e pontos. Elias encontrou o Tomos Vocis, o livro da voz. Ele era diferente. Não havia palavras, mas sim uma série de diagramas complexos. Ao folhear as páginas em sua escrivaninha solitária, Elias sentiu algo estranho. A leitura não era visual, mas tátil. Cada diagrama parecia vibrar. Impulsionado por uma curiosidade que beirava a insanidade, Elias, com a voz baixa e tensa de quem raramente fala, começou a descrever em voz alta os símbolos para si mesmo. Não eram palavras, mas sons guturais e secos que pareciam traduzir o silêncio. Quando terminou a primeira página, ele sentiu um leve formigamento na garganta. Ignorou. No dia seguinte, ele tentou ler para sua assistente, uma jovem falante e cheia de vida. Elias abriu o tomo, preparou a garganta e começou, mas nada saiu. A voz havia sumido. Ele tentou tossir, limpar a garganta, mas o ar passava sem vibração. Ele havia perdido a voz. A assistente, confusa, apenas pensou que ele estava cansado. O terror de Elias não estava em ter ficado mudo, mas no que ele descobriu a seguir. A perda da voz era apenas o começo. O tomo não roubava apenas a capacidade de falar, ele roubava o som da pessoa. Ao tentar andar, seus passos não faziam ruído. O papel que ele manuseava não farfalhava. O garfo batendo no prato. Nada. Elias estava sendo apagado do mundo sonoro. O pior era a sensação de que, onde o seu som deveria estar, havia um eco. Não um eco de som, mas de uma presença antiga e fria, que se movia com a suavidade de um tecido velho, arrastando-se pelo chão. A mesma entidade que o tomo servia. A obsessão de Elias se transformou em desespero silencioso. Ele não conseguia pedir ajuda. Escrever não adiantava. O tomo, de alguma forma, tornava a escrita ineficaz, palavras escorrendo da mente de quem lia sua nota. Ele se trancou na biblioteca, tentando reverter o feitiço, lendo a segunda, a terceira página em silêncio. A cada página mais dele era apagado. Sua respiração se tornou quase inaudível. O bater de seu coração era um ruído que só ele ouvia. O clímax veio na noite fria em que ele tentou queimar o tomo. No círculo mudo, com o isqueiro na mão trêmula, Elias tentou acender o livro. Mas o som do clique do isqueiro era inaudível. A chama, ao tentar tocar o livro, recuou como se o tomo estivesse molhado em água gélida. A entidade, agora visível para ele, era uma figura esguia e alta, feita de sombra e silêncio. Ela não tinha rosto, mas Elias sentiu o escárnio. A criatura se aproximou lentamente, e o único som no vasto salão era o roçar suave
e seco do tecido de seu manto, o som que roubara de Elias. No momento final, a criatura tocou Elias. Não foi um toque de violência, mas de absorção. Elias sentiu seu último som, o batimento de seu coração ser puxado para fora. Ele tentou gritar, mas não havia para vibrar. Quando a criatura se afastou, Elias estava em pé, mas não estava lá. Ele era apenas uma casca. Seu corpo era uma estátua congelada em pânico, sem som, sem vida, uma peça de mobília esquecida na biblioteca. Ele se tornou o guardião silencioso dos tomos silenciosos. Dias depois, o silêncio na biblioteca gótica tornou-se absoluto. Quando o zelador entrou, ele encontrou Elias, em pé, congelado perto do círculo mudo. Nenhuma marca de violência, apenas a ausência total de som ao seu redor. O zelador jurou ter ouvido por um instante o farfalhar suave de um tecido se movendo, mesmo que não houvesse ninguém mais na sala. E ele sentiu um frio profundo na garganta, como se estivesse a ponto de perder a voz. O Tomos Vocis foi devolvido à prateleira. Ele precisava de um novo leitor, de um novo som para roubar. Porque no Vale Sombrio, há maldições que não matam, apenas forçam você a se tornar parte de sua eterna quietude.